Olá pessoal, eu estou aqui na Casa da Memória Italiana, uma casa esplendorosa, divina, tudo conservado com o que era na época, tudo preservado, é uma coisa encantadora. A impressão que você tem quando chega aqui é que houve uma restauração. Não houve restauração em tudo que vocês estão vendo aqui, houve preservação. É um tesouro encravado no centro histórico de Ribeirão Preto, é uma joia encravada no nosso centro histórico, aqui na Rua Tibiriçá, ao lado da Catedral. E eu estou aqui do lado da Alice, a gerente executiva da Casa da Cultura Italiana. Ela vai contar pra gente o que é isso aqui, essa maravilha no centro de Ribeirão Preto, Alice. Bom, essa maravilha, né, essa casa, ela preserva toda uma história de Ribeirão, né, de quem construiu, então, a fazendeira de café. E aí a gente vê todo esse histórico também de crescimento urbano da cidade, então a localização dela em frente à catedral, né, então pensando que outras famílias também com essa referência da cultura do café. E depois, né, a segunda família que morou por mais tempo aqui, a família Biagi, é uma representante de uma época que a gente vê a sequência, né, econômica da cana, mas ao mesmo tempo essa casa preserva relações estilísticas, assim, representantes de Ribeirão, estado de São Paulo, e se a gente pode considerar até em estilo né, nacional, de o quanto ela tem de elementos, né, decorativos, pinturas, mobiliário, e parte de, por exemplo, lustres, iluminação conservada no seu completo, né, da década de 20 para hoje, o século 21, né? Então a gente passa por aí 2 séculos, assim, né, de muita história aqui dentro. É demais, né? O seu Pedro Biagi comprou essa casa na década de 40, em 1941, e ela foi construída lá na década de 20. Para pensar o que é isso, gente. Ribeirão Preto era a capital mundial do café. Então não bastava nós sermos uma potência econômica, isso tinha que se refletir numa beleza estética, isso tinha que se refletir na cultura. E aí vocês depois vão ver a fachada da casa aqui na Tibiriçá, vocês vão conseguir ligar com o estilo lá do Teatro Pedro II, do Quarteirão Paulista. Imagino que era ter isso no Teatro Carlos Gomes também, onde é lá a Praça Carlos Gomes. E aí nós vamos ter uma visão, né, um vislumbre do que era Ribeirão Preto nessa época. E ver isso aqui preservado até hoje realmente tem um significado importantíssimo, porque nós temos que ter uma memória do que nós fomos para entender o nosso presente e voltar, né? Ainda que seja uma viagem, uma volta para o futuro, mas no futuro reconstruir esse passado de beleza, porque isso aqui faz bem para a alma. Isso aqui nós estamos num lugar que nós podemos reconstruir isso aqui no centro histórico, e que essas ondas de restauração do nosso centro histórico, elas podem se propagar para toda uma cidade que ainda tem pujança econômica, né? Ribeirão Preto é o 14º PIB do país, tem mais arrecadação do que muitas capitais brasileiras. Então, não nos falta dinheiro nessa cidade, falta gestão, falta administrar, falta dar rumo, e nós precisamos olhar para esse passado de beleza e de pujança econômica e dizer assim, nós temos que voltar a isso. E olhar para isso aqui melhora a nossa autoestima como ribeirão pretano. Nós vamos fazer uma volta aqui. Você quer contar mais alguma coisa desse lugar, dessa sala, dessa maravilha, para quem está assistindo ao nosso programa? Sim, nós estamos então na sala de jantar, que é o coração da casa. Ela liga para outras salas, assim, né? Como a sala de visitas, que é uma sala dourada, que tem todo um refinamento para você trazer e ficar um tempo, né, com a sua visita. Nós temos até fotografias que mostram esses momentos de festas. Aqui a sala de jantar, esse coração da casa, ele também traz referências do própria questão do alimento, da energia. O vitral que a gente vê aqui é referência nacional, então 1922, com a arte moderna no Brasil, repensando o nosso nacional, então a gente vê as araras sendo representadas. Então temos vários elementos, e a mão de obra mesmo, né, desses artistas, muitas vezes imigrantes italianos, que passavam pelas cidades e deixando a sua marca, o registro, que a gente tem tudo aqui, né?
Que bom. Nós ouvimos a Alice, então, ela é a gestora executiva aqui da Casa da Cultura Italiana, mas a gente vai também ouvir uma história daquele tempo pela Pittina Biagi, que está aqui conosco, que vai contar alguma história em algum momento da nossa visita aqui pela casa. Então, pessoal, nós continuamos aqui na Casa da Memória Italiana, fazendo uma visita aqui, e a gente teve a felicidade da Pittina ter vindo aqui conosco. Ela é neta do seu Pedro Biagi e ela estava me contando aqui uma história do casamento da mãe dela aqui, nessa sala. Como é que foi isso, Pittina? A minha mãe casou na época da guerra e eram duas famílias italianas. A família do meu pai também era uma família italiana. E então, por motivos de segurança, não se casaram na catedral. Então o casamento foi nessa sala aqui, para evitar que se expusessem por causa da guerra duas famílias italianas. Então a cerimônia religiosa e a festa foram aqui dentro da casa. Naquele momento da Segunda Guerra havia uma perseguição aos italianos. Aos italianos, né? Por exemplo, o meu avô foi convidado a se retirar da recreativa, né? Os italianos, eles tiraram todos da recreativa como sócios. O meu avô era sapateiro, Pittina, e nessa época ele tinha um rádio na sapataria que era aqui na Visconde do Rio Branco, aqui para baixo, e tomavam o rádio. A polícia foi e tomou o rádio porque os italianos não podiam ter notícia do que estava se passando lá na Segunda Guerra Mundial. Foi dentro desse contexto que a sua mãe casou. Que a minha mãe casou, dessa convulsão. Ela casou em 42. Então, a festa e foi o arcebispo, Dom Alberto, né, que era o arcebispo na época, que fez a cerimônia aqui nessa sala, que para nós netos era a sala dourada, né, era uma sala que quase ninguém entrava, né, só em dia de festa. E você não se casou aqui, mas saiu vestida de noiva daqui. Como é que é essa história? Eu morei 17 anos aqui, meus pais ficavam na fazenda e eu morava aqui para poder estudar. E saí daqui já para casar, vestida de noiva mesmo, e depois continuei frequentando muito a casa por essa ligação muito grande que eu tinha com as minhas tias, né? Porque quando eu casei, meus avós já haviam falecido, né? Só tinham minhas tias aqui. E continuei a vida, e minha vida foi a maior parte do tempo aqui dentro dessa casa. Que delícia, essa memória viva que nós temos que resgatar, preservar, e está sendo um dia de muita importância, porque a minha família também é italiana e com essas histórias nós descobrimos que os nossos ancestrais se tocaram, tiveram histórias que se cruzaram. Então a Pittina está me dando um grande presente hoje aqui, ela e a Alice, que vocês também escutaram ela falar da Casa da Memória Italiana. Então, pessoal, hoje nós visitamos aqui a Casa da Memória Italiana. Vocês viram a maravilha que é essa casa preservada aqui no Centro Histórico de Ribeirão Preto. Mas é bom a gente ter isso como exemplo, porque o Centro Histórico de Ribeirão Preto não está nada bonito como nós vimos lá dentro. E o programa aqui, o Papo com o Papa, vai ter a função de mostrar cada canto do Centro Histórico de Ribeirão Preto e cada canto de Ribeirão Preto. Nós precisamos agora, no caos que nós estamos vivendo, iniciar a reconstrução da nossa cidade. Estamos fazendo isso lá na Câmara de Vereadores, com a Prefeitura, exigindo que os impostos que nós pagamos sejam revertidos em bem-estar, em serviço para toda a população.
Então hoje nós tivemos uma amostra do que vai ser aqui o Papo com o Papa. Nós precisamos agora correr o centro de Ribeirão e correr a cidade inteira, porque cada pessoa que vive nessa cidade merece receber do poder público a atenção que precisa. É isso.